Fala, meu lindo! É 26 segundos. Vocês acabaram de bater o recorde. Mas não gasta tudo, né? Irmão, meu Deus do céu, que alegria! Nós estamos em São Paulo e essa é a série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, sem vacilar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu quero falar sobre aumentar a fé. Eu não sei se você compreende, mas o nível da sua entrega determina o tamanho e a velocidade do teu milagre. Então, meu lindo, antes da gente ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante. Na verdade, 2. Um é um pedido, né? Curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Isso. Se inscreve pra gente chegar em 10 milhões. Ah, não. Já chegou. Meu Deus do céu. Só Jesus, meu lindo. Então, se inscreve, ativa o sininho. E um pedido importante. Nós estamos em 2025. E talvez você nos acompanhe há muitos anos e já foi muito abençoado por tudo aquilo que você viveu. E você entende que tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo nos torna um solo fértil através da nossa associação evangelística, que hoje está cuidando de milhares de pessoas. Então eu aproveito o começo dessa mensagem para dizer que você pode fazer parte dessa história. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que se levantem, porque esse ano será o ano da maior colheita da nossa história e você pode fazer parte semeando, servindo, e as informações que você precisa vão aparecer aqui embaixo. E após isso, vamos para a nossa prioridade, vamos para a mensagem. Olha, eu tenho um negócio. Você já ouviu alguém dizer que nós não podemos correr atrás das bênçãos do Senhor? E eu sei da onde nós saímos ou tiramos essa base. Ela é bíblica, ela é correta. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Amém? Mas você sabe que tem bênção que persegue e não acha ninguém, né? Porque quando acha, não tem nenhuma preparação, não foi forjado, não passou pelo processo, fugiu no meio. Então a bênção até bate na porta, mas como ele não está preparado, ela vai embora e ela não fica. Agora, a perspectiva de hoje não é sobre o que te encontra, é sobre o que você se posiciona para viver o que Deus tem para você. É sobre sonhar de maneira absurda, grande, assustadora, a ponto de alguém olhar para você e dizer que você não é normal. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. O convite do Evangelho é para que você manifeste sonhos que são gerados de Deus dentro de você, a ponto que os de fora olhem e dizem: não é normal. Mas veja bem, tudo isso custa um preço. Eu quero construir algo com você hoje aqui. A primeira coisa é: todo sonho é uma declaração de fé. E nunca mais esqueça isso. Todo o sonho é uma declaração de fé. Quando você sonha algo muito grande, que não combina com você, mas que você depende do Senhor, você está gritando para o mundo que você tem fé. E que a sua fé está num Deus que é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar.
Então, sonhadores são pessoas que produzem e que geram fé. Só que a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Ou seja, não é só ter fé, é o seu posicionamento em relação àquilo que você acredita, que determina o que de fato você vai viver em Deus. Está comigo? Então eu vou ler um texto bíblico com você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz: Ora, clamou ali uma mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse a ela: O que eu posso fazer por você? Conta-me o que você tem na sua casa. E ela disse: A sua criada não tem nada em casa, além de vasos vazios e uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede a ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramará dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si, e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e então derramou. E sucedeu que quando estavam cheios todos os vasos, perguntou ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele disse: Não há mais. Então a palavra diz: E o azeite parou. Eu sei que algumas coisas é chover no molhado. Você já ouviu milhares de vezes sobre essa mulher, essa viúva que pede ao profeta para que o ajude, para que os filhos não sejam, servos, escravizados por conta da dívida. Ela tem uma conta para pagar. E porque ela tem uma conta, ela depende de um milagre de Deus. E esse milagre, ele vem através de um profeta. Só que eu quero que você observe a condição que o profeta dá para essa mulher. A condição que o profeta apresenta para ela. A Bíblia diz que o profeta fala: Você pegue vasos vazios na vizinhança, traga para dentro da sua casa, fecha a porta, vai ficar dentro de casa só você e os teus filhos. Então você vai deitar azeite dentro dos vasos. O que Deus está falando através do profeta é: a quantidade de vasos que você ter na sua casa vai determinar a quantidade de azeite que você vai ter com você. Ponto importante. Eu sei que todo mundo aqui é extremamente inteligente, mas pensa comigo: se você tem uma palavra sobre você que diz que a quantidade de vasos determinará a quantidade de azeite, a tua preocupação maior será qual? Seja sincero. Você pode dizer de novo? Vasos. Só que olha, se você se preocupa com algo, você mesmo faz, você não terceiriza. Você concorda comigo? Se a tua preocupação maior é essa, você não coloca a responsabilidade na mão de ninguém. Você se levanta e faz. Mas a viúva não faz dessa maneira. A viúva pega e manda os filhos dela irem buscar vasos na vizinhança. Quando os filhos dela voltam, ela fecha a porta e enche aqueles vasos. Eu vou te dizer uma coisa que é natural do ser humano, que se a gente pensar de fato, talvez era o que nós faríamos no lugar dela. Nós não pediríamos para os filhos irem sozinhos. Nós iríamos dividir em 3 grupos então, ou 3 pessoas ao invés de 2. E nós não voltaríamos para casa
até que o último vaso daquele vilarejo tivesse escondido dentro do meu lar. Não, eu vou melhorar para ver se você vibra isso comigo. Se eu sei que Deus tem o poder para fazer, e que o que Deus vai fazer depende da minha fé, a minha fé vai fazer com que eu casse vasos, não que eu veja o azeite primeiro. Não, eu vou melhorar, até nós voar aqui dentro. Então, se eu sei que Deus vai se responsabilizar pelo azeite, só me sobra uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Vasos. Quanto tempo Deus precisa para multiplicar azeite? Segundos. Quanto tempo eu preciso para buscar vasos? O tempo que for necessário, porque eu sei que quando eu fechar as portas, o azeite será derramado e multiplicado vaso por vaso. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem mais pressa em buscar azeite do que dedicar tempo para ir atrás dos vasos. Porque na nossa cabeça foi nos conformado realidades que são coerentes com aquilo que nós fomos semeados. Eu vou ser mais específico com você. A cultura que foi gerada em você, a semeadura de família, de escassez, de qualquer coisa do tipo que foi colocado em você, determina o tamanho do que você pode sonhar. É mais ou menos isso. Se você nasceu numa família onde sonhadores foram, formados à sua volta, você nascerá num ambiente onde sonhos são possíveis. Então os teus sonhos sempre são maiores do que a geração que veio anterior. Você foi incentivado a sonhar, você foi impulsionado a sonhar coisas grandes. Agora veja bem, quando nós não tivemos esse cenário, quando nós fomos criados num ambiente de muita miséria, ou quando nós fomos criados num ambiente onde tudo aquilo que a gente disse que poderia acontecer, foi contado que nós não iríamos conseguir. Então de repente, nossa preocupação não é mais a quantidade de vaso, é o pouco de azeite que cair na botija já nos é suficiente. E esse é um negócio que para mim é importante. Quando alguém ouve uma palavra dessa, diz: isso aí é coisa motivacional. Eu não penso isso. Eu penso que um sonho grande é o que mais deixa a gente cheio do Espírito Santo e na presença dele. Porque quem tem sonhos grandes depende da grandiosidade de Deus para que eles aconteçam. Eu vou melhorar. Quem tem grandes sonhos vive ocupado. Quem não sonha é uma vida vazia, não tem nada para acontecer pela frente. Então não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ir na vizinhança atrás de vaso. Você só vive no cheiro da estação que está passando. Só que o convite do Evangelho para mim e para você é: sonhe sonhos que não combinem com você, mas que combinem com o Deus que chamou você para viver a vida que Ele planejou para a sua história na terra. É lindo, eu vou melhorar. Deus não chamou você para viver os sonhos dos teus pais. Deus não chamou você para viver os sonhos que os teus amigos projetaram sobre você. Deus não chamou você para viver os sonhos que o teu passado gerou na sua história. Deus chamou você para viver os sonhos dele nessa terra. E os sonhos dele são incontáveis, inimagináveis e na maioria das vezes inalcançáveis. E porque são inalcançáveis, quando o teu braço não atingir, a mão de Deus vai te levar até esse lugar. Eu estou com medo. Nessas horas ontem, oh lindo, eu vou te falar um negócio. O nosso porém disso tudo é entender que tudo na vida tem fases. E eu não quero falar sobre todas essas fases agora nessa mensagem. Mas o sonho, se você for sintetizar, ele tem fases. Ele tem a fase do sonho, que é gerado por Deus em nós. Aí ele tem a fase da decisão, que é quando nós olhamos para o sonho de Deus e dizemos: a gente vai viver. Só que aí vem outra fase, que é a fase da espera, que é quando você sonhou, decidiu, mas não aconteceu absolutamente nada. E aí tem a outra fase, que é a fase do impasse, que é você sonhou, decidiu, esperou, e quando parecia que iria acontecer, deu tudo errado. Mas aí tem a última fase, que se você suporta todas elas, você vive, que é a realização. Mas agora não é sobre o final, é sobre o começo.
E a primeira coisa que você precisa compreender logo é que o sonho de Deus nunca cabe em você. Não cabe. Eu vou falar para mim, para você, baseado naquilo que eu, pequenininho, já vivi na vida. Eu tenho 34 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir agora, a gente não combinou. Mas eu jamais iria imaginar que um dia eu ia estar em São Paulo com vocês aqui ouvindo uma pregação do Evangelho através de um menino que saiu de Joinville, que nasceu numa família disfuncional, totalmente difícil de acreditar numa realidade positiva, e que agora em 2024, pertinho de 2025, na verdade essa mensagem já está em 2025, amém, feliz ano novo, ela já vai estar passando em 2025, meu Deus, feliz ano novo, aqui, que eu ia estar falando com você. Agora, qual é a loucura? Esse sonho foi gerado quando eu tinha 5 anos de idade. Sabe qual é a minha memória de criança? Eu entrando na igreja e uma mulher olhando para mim dizendo: Deus me mostra você um dia, falando para milhares de pessoas. Qual é o problema? É que eu voltei desse sonho para dentro de uma casa destruída. Então é difícil quando o teu sonho não tem nada a ver com o ponto de partida da onde Deus te semeou. É quando você olha para a loucura de Deus e diz: Deus, calma aí, segura a onda. É tão longe que não tem para como fazer. Só que o que Deus quer que você faça não é conta do que Ele disse que Ele vai fazer. É simplesmente dizer: Deus, eu aceito. Eu aceito, não faz sentido, é maior do que eu, é vida louca demais, mas se o Senhor está falando, eu aceito. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: eu aceito. Só que aí, irmão, aí vem a segunda fase, que é beleza, você aceita? Então agora, posicione. Se posicione. Ô viúva, então se você acredita que eu, o Senhor, posso fazer multiplicar o azeite da tua botija? Senhor, eu acredito. Pois então agora, sai daqui e se preocupa com os vasos, porque a quantidade de vasos que você trazer, eu vou encher de azeite. Só que aqui, lindo, é aqui que todos os nossos paradigmas começam a ser quebrados. Porque para se posicionar em relação a um sonho que Deus tem, eu tenho que ter a mentalidade de alguém que já viveu aquilo que ainda é impossível. Eu vou ser mais específico. Eu não quero falar, eu vou falar de você. Você já viu que tem um negócio que só crente louco faz? Você já entrou num lugar que para você é tão longe, mas você fez aquele negócio assim: aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar a palma das minhas mãos. Já fez isso já ou não? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu fui um evento agora, numa lutinha que teve aí, uma lutinha do Mike Tyson. Ganhei de presente para ir ver a luta do Mike Tyson e do tal do Jake Paul. Irmão, dor de barriga, nervosismo, ansiedade, chegava tudo e não chegava a luta. E aí eu fui para a luta, cheguei na luta, e aí eu entrei num estádio que tinha 75 mil pessoas lá dentro. Irmão, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei lá dentro é: Jesus, um dia esse lugar não vai estar lotado para ver uma luta de boxe. Um dia vai estar lotado para ouvir uma pregação do teu evangelho, Senhor. Um dia isso vai acontecer, eu creio, irmão. E aí, agora entenda, todo sonho é uma declaração de fé. No momento que eu estava dizendo, não estava dizendo: Deus, eu quero fazer, eu vou fazer, eu consigo, eu estou preparado. Não, eu estou dizendo: Deus, se tem alguém que tem o poder de fazer o rolê rolar, o nome é Jesus
Cristo de Nazaré. Agora, eu só compreendo um negócio. Se eu creio que o sonho foi gerado do Senhor em mim, agora eu preciso crer que se Ele deu o sonho, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o recurso, Ele vai trazer as pessoas certas. E quando a gente vê, meu lindo, nós vai estar tudo lá no meio dos Estados Unidos dizendo: Hey guys, how are you? We have a message about Jesus for you. Você não entende? Só que aí que tá, Deus está olhando para mim e está dizendo: você crê que eu vou fazer? Prepara as botijas. Vai atrás dos vasos, meu bebê. Bora, levanta, sacode a poeira. Se você achou que o que eu fiz em 2024 era suficiente, você estava errado. Eu tenho muito mais para fazer. Mas a quantidade de botijas que você trazer, eu vou encher de azeite. Ô lindo, fala para alguém que está perto de você e diz: quanto de botija tu tem aí? O negócio é, a gente quer viver o que Deus tem, mas a gente não quer fazer o que nós podemos fazer. Porque a gente até diz: ai, nossa, que top, eu sonho que um dia Deus vai me dar uma casa nova. Você nunca saiu do bairro, irmão. Você nunca saiu do ônibus no meio do caminho para ver um bairro que Deus pode levar você para morar um dia. Você nunca fez isso. Irmão, pelo amor de Deus, eu quero que despertar algo em você que torna você meio estranho. Sabe, gente estranha é gente que passa em lugar que ainda não está liberado e diz: posso dar só uma olhadinha? Irmão, é a coisa mais maravilhosa da vida. É viver o sonho antes de ele acontecer. Faz papel de louco, irmão. Entra aqui, ó. Deus, eu declaro no nome de Jesus: Senhor, aqui, estamos aqui, Senhor. Olha só, se o Senhor deu, e eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Se prepare para celebrar. Não é agora, é depois que eu vou lá. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos teus olhos e ser da vontade dEle para você. No nome de Jesus você vai viver. Vou te contar um negócio meu. Eu sempre fui apaixonado por carros. Sempre. Apaixonado. 4 rodas. Era uma revista que tinha, não sei se tem ainda, na minha época eu tinha todas as edições que meu tio dava pra mim. Uma vez eu colei nas paredes do meu quarto inteira todos os carros. Eu cortava, rebaixava os carros, fazia a rodinha por dentro da caixa de ar assim, rebaixava. Eu sempre fui apaixonado. Quando eu tinha 19 anos, sabe qual que era o maior sonho de carro que eu tinha? Um Ford Ka. Mas não é esse do novo, é aquele que é igual um sapinho assim. Um Ford Ka vermelho escuro, que um amigo do meu pai ligou para ele e disse: tenho para vender. Naquele dia eu disse: se eu tiver esse carro, oh my God, esqueça tudo. Porque os sonhos humanos, eles sempre estão conectados à nossa estação. Os sonhos de Deus não estão conectados à sua estação. Os sonhos de Deus estão conectados com aquilo que Ele já viu sobre o teu futuro. Meu Deus, 3 aleluia, não sei se você pegou. Então peraí, eu vou melhorar. Então David, você está dizendo que o que eu sonho sozinho é conectado à estação que eu estou vivendo? É. Então significa que o que eu sonho com Deus está conectado ao futuro que Ele já viu? É. Tá, eu vou melhorar. Então David, meu menino, então você está dizendo que se eu sonho sozinho, o meu sonho é pequeno, é fácil demais de resolver, não tem tanto processo para chegar e acontece rapidinho. É isso aí mesmo. Você quer velocidade? Foca no teu sonho. Só que
Vai chegar um dia que você vai olhar para trás e o tempo já passou, e você vai dizer: eu deveria ter mirado mais alto, eu deveria ter confiado que Deus era comigo, eu deveria ter ouvido a voz de Deus, eu deveria ter me debruçado na palavra, eu devia ter buscado mais vasos. Então, lindo, o convite para você é é que esse convite não é só para você, é para mim também. Então eu estou pregando para você e eu estou ouvindo, porque Deus está falando comigo isso já faz 3 meses. Deus está me cobrando já faz isso há 3 meses. Deus está me chamando dizendo: ei, David, para de achar que acabou, para de achar que a linha final acaba com a gente. Não, eu não estou nem no começo, eu não estou nem no começo do que eu vou fazer, eu não cheguei nem perto da onde eu vou chegar. Ei, André, nem perto, nem perto. Ei, lindo, Deus quer que você entenda logo. Se você acha que já viveu tudo de bom dessa terra, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você não está nem perto de 1% daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será maior, será melhor, será mais extraordinário e vai desafiar você de um nível absurdo. Mas quando você chegar na fase da realização, você vai olhar para trás e vai dizer: Jesus, obrigado, porque no dia que o Senhor mandou buscar vaso, eu não passei uma vez na vizinhança, eu entulhei de vaso a minha casa para viver a tua palavra. É lindo. Meu Deus, vou terminar. Então agora eu estou na fase com Deus assim: tá bom, Deus, você está deixando eu ver? Avisa o povo do Bradesco lá. Senhor Jesus, me livra do agiota. Manda as taxas baixas, Jesus. Dá as oportunidades, mostra o caminho. Sabe o que é maneiro? É que eu imagino Deus olhando pra gente. Porque quando Deus nos mostra um sonho, a primeira coisa que faz é consultar o saldo. Não, você não pegou. Irmão, vamos de novo. A primeira coisa que quando... Não, vamos, presta atenção, porque talvez isso aí é a nossa vida escritinha. Todo mundo é igual. Ninguém é diferente aqui não, irmão. Todo mundo é natural, ser humano. Deus mostra o sonho. A primeira coisa que a gente faz é consulta o saldo, visita o passado e olha para dentro de nós. O saldo, só o sangue de Jesus tem poder. O passado é nebuloso demais, e aqui dentro não há valor o suficiente para o sonho que Deus tem. Aí a gente diz: Deus, não tem dinheiro, não tem histórico na família, não há nada de bom em mim que possa fazer isso acontecer. Aí Deus desce e diz: ei, lindo, se preocupa com o vaso, porque o azeite é eu que vou derramar. Se preocupe com o natural, o extraordinário é eu que vou fazer. Faz a tua parte, se levanta, posiciona, que o milagre é comigo. Sabe qual é a graça do Evangelho? O brilho nos olhos que nos dá é saber que quando Jesus gerou o sonho, Ele já gerou todo o caminho do patrocínio. Não está entendendo? Eu vou melhorar. Deus, tem uma frase boa. Lembre-se, se Deus der o cavalo, Deus vai dar água para o cavalo. Não chegou. Eu vou te falar só uma coisa do ser humano. Um dia, alguém comprou um carro que bebe muito. Aí alguém chegou e disse: nossa, que lindo, pena que bebe demais. Aí esse alguém que comprou o carro disse: não vou dar nomes, se Deus deu o cavalo, não vai ser a água que vai ser o problema. Vou colocar isso de maneira espiritual agora. Deus nunca vai desamparar você
com algo que Ele semeou dentro de você. A única coisa que Ele precisa que você faça é aceite que Deus vai fazer algo na sua vida. Aceite, primeiro aceite. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Segundo, se posicione, faça a tua parte, levanta, esqueça o que os outros estão dizendo, foque na palavra e se prepare, porque não vai ser do dia para a noite. Vai ter tempo de espera, vai ter impasses, mas no dia da realização, a lágrima vai correr no teu rosto. Quem tiver à tua volta vai chorar e se alegrar junto com você. E aí você vai entender, de uma maneira simples e poderosa, que a coisa mais importante na vida é entender que o Deus que nos chamou não nos colocou na terra para uma vida miserável, para uma vida que nos dê vergonha. Não, Deus nos chamou para que enquanto esse tempo seja, mesmo que passageiro, mas seja extraordinário, seja poderoso, porque tem uma coisa que ninguém pode esquecer: todo sonho realizado glorifica o nome do Senhor. Chega de só os ímpios prosperarem. Está na hora dos justos se levantarem cheios do Espírito Santo, formar famílias saudáveis, construir histórias incríveis, para que o povo olhe e diga: o que esse homem tem? E aí alguém vai levantar no meio e vai dizer: nós não somos o segredo é o Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. Jesus, obrigado porque o Senhor semeou dentro de nós coisas que são muito maiores do que nós. Mas nós cremos e nos movemos em direção à Tua palavra, porque queremos viver exatamente a Tua vontade, Jesus. Mesmo que nos assuste, mesmo que seja grande demais, mas entendemos que o Senhor é conosco, nada vai nos faltar, no nome de Jesus, amém. Pequena reflexão: quem é mãe aqui, levante a mão. A mãe dos meninos que foram buscar vaso. Irmão, eu não sei você, mas eu consigo ver. A mãe dos meninos está enchendo azeite, não está vendo os vasos. Top. Olha os boletos sendo pagos. Top. Aí acabou, de repente ela fala assim: ô menino, dá mais vaso lá, por favor. Aí o menino está assim: acabou. Irmão, eu não consigo ver essa mulher com uma cara boa. Não, eu consigo lembrar da minha mãe, irmão. Ela fulminando com o olho, dizendo: eu te avisei, era para ter trazido mais vaso. E aí vai que os meninos eram adolescentes. Irmão, é que tudo aquilo que você terceiriza, você não pode cobrar de verdade o resultado. Portanto, lindo, não confie o sonho que Deus te deu na vida de quem não sonhou junto com você. Só isso mesmo.